Fala turma, levantamos para vencer mais um Clube 5am, temporada modelagem de livro, não, livro comentado, é isso aí. Acho que é a nossa terceira temporada, estamos em cima do livro Casamento, Filhos e Negócios. É isso aí, o livro comentado é um mini treinamento sobre o livro, direto com o autor. É isso aí. Olha quem tá acordado aí, Claudinho Oliveira. Que loucura, guria. Criançada não te deixa dormir. Senhor Guilherme Oliveira, que tá acontecendo aí? Deu BO aí na casa? Meu chapéu, vambora. Chimarrãozinho da CTF. O estúdio no interior aí. E depois vamos pro escritório, que hoje o dia vai ser longo. Até tava pensando antes, eu podia ter ido já pro escritório, né? Ter começado a live lá já e dado sequência. Vamos largar pra lá depois. Tudo certo aí? O Theo dormindo, a criançada ok ou tá tendel aí? Já me diz como é que tá o som, vocês que estão ligados. Vambora. Vambora que começou o melhor sábado dessa semana. Dois orçamentos para fechar. Então os dois bem alinhados, para fechar os dois. E uma casa para entregar. E um cliente novo para atender. Bom, hoje o dia vai ser longo. Vamos para cima. A Claudinha vai escutar direto aqui, não precisa nem do som do telefone, né? Dá para escutar direto ao vivo. Vambora. Vamos ver se vai ter mais um corajoso no sábado de manhã. Quinta teve uma galerinha, sexta teve menos. E sábado é pra maluco, né? É pra maluco. Tá tudo certo, então tá bom. Então tá legal. Vamos lá que nós estamos no treinamento. Estão lendo o livro? Me conta aí. Já leram alguma coisa? Não, cara, eu só peguei o livro, mas tá de enfeite aqui em casa. Me atualiza aí, por favor. E vamos pra cima. Nós estamos... Não sei se vocês pegaram as outras aulas. As outras aulas não, as outras lives. Mas nós estamos lá no capítulo 1 ainda. No subtítulo, né? Do engano e o declínio das famílias. Página 41. Nós vamos dar uma sequência aqui. Até onde já leu, Gui? Me conta aí. Até onde tu já leu? Nós estamos na página 41 aqui do livro comentado, tá? Então nós vamos tocar a ficha e hoje nós vamos até a parte das primeiras tarefas. A princípio, acho que vai dar certo. Então, vamos tocar a ficha. Se você está vendo depois esse material, tudo certo. Aproveita. É um mini treinamento. É um livro comentado, né? As entrelinhas do livro. Porque aquilo que a gente conseguiu registrar está aqui, mas tem muita coisa que às vezes se perde quando eu estou lendo. Eu penso, tinha que ter falado mais sobre isso e aquilo. E no livro comentado a gente consegue pegar as entrelinhas daquilo que está aqui, né, de forma clara e da melhor forma possível, né, explanado. E seja bem-vindo sempre para vir às 5 da manhã ao vivo conosco, né, se você está vendo em algum outro momento. Tem gente, cara, não é uma multidão de pessoas, mas tem pessoas que sempre me falam depois, cara, eu tô vendo todas as lives, mas depois, às 5 não, eu não consigo levantar às 5. Né? Beleza. Mas nós estamos aqui às 5, que o desafio é às 5. Vamos embora. O engano e o declínio das famílias. Muitas pessoas hoje não querem mais se casar nem ter filhos. E aqui tá um casal, né? Que já estão no terceiro. É osso, né, cara? Mas lá na frente vai ser assim. É tri, né, meu? Ontem eu tava olhando pra Esther, né? Ela já tá com 8 anos. Já tá naquela fase, começando naquela esticada, assim. E eu pensei, daqui a pouco foi. Daqui a pouco eu perdi minha bebê. Ela ainda tá na fase de
pular, se agarrar, beijar. Quando eu chegar na fase, na parte de filhos, a gente vai falar um pouco sobre isso mais específico. E eu pensei, daqui a pouco foi. Mas tem casais que não querem mais ter filhos. Esse dia eu atendi um casal. Ele tem um cliente, né? Eu vou fazer uma casa para eles lá na cidade de Taquara. Ele deve ter uns 30 aí. Não peguei o RG da pessoa ainda para saber. Nós estamos ainda na fase inicial de relacionamento do cliente. Mas deve ter uns 30 e poucos anos. E casado. E não quer ter filhos. Mas deu para ver, ficou bem claro, assim. Na nossa primeira reunião, né? Já fizemos uma pré-negociação, já está alinhado que nós vamos fazer a casa para eles. Quem estava coordenando tudo era a mãe dele. É complicado, cara. Era a mãe do cara. Aí tu vê por que a pessoa não quer ter filhos. A pessoa tem uma trava ali bem pesada emocionalmente, onde a mãe controla. A mãe paga. A mãe decide. O cara não tomou... Ele ainda não assumiu a própria vida. Trabalha com a mãe, então nada a ver, né? Nada errado trabalhar com a mãe. Mas é confortável, né? Quando tem uma mãe que faz tudo. Sustenta. O cara com 30 e poucos anos. Daí ele e ela, né? São casados, já é um casal. Não querem ter filhos. Enfim, cada um toma suas decisões. Mas isso é muito problemático. Por quê? Toda civilização, para continuar existindo, precisa ter no mínimo 1,9 filhos por casal. Na média, né? Se isso não acontecer, aquela região, aquele país começa a entrar em declínio demográfico. Em algum momento ele vai desaparecer, aquela cultura vai desaparecer, aquela dinâmica, né? E ou vai virar um deserto, ou outras civilizações, né? Ou outras nações vão assumir aquela região. Isso, quando a gente olha historicamente, é assim que aconteceu. Civilizações sumiram por falta de filhos. Alguém vai começar a unidade, tá? A unidade, até ontem nós viemos na unidade. Hoje nós estamos a partir da unidade é o engano e o declínio das famílias, tá? Essa primeira parte, até as primeiras tarefas, é uma introdução aí dessa parte de casamento, tá? Vamos lá. Tanto é importante que alguns países na Europa oferecem uma bolsa filho, né? Mais ou menos isso. Se você quiser ir morar lá, se você tiver filhos, o governo local te paga para tu ter filhos, para tu desenvolver família, contribuir para o desenvolvimento demográfico daquele país ou daquela cidade específica. Tá? E na Europa já tem cidades desaparecendo, ficando cidades fantasmas por falta de filhos. Isso é um problemaço, Os caras têm dinheiro. A cidade é rica, mas não tem gente, né? Por vários motivos, né? Enfim, mas isso é um problema aí pro futuro da humanidade. Vamos lá. Outro subtítulo, a base, tá? A principal fase de uma obra é o alicerce. E isso eu entendo um pouquinho, né? A gente é construtor, então quando nós vamos trabalhar uma obra, a principal atenção, diria que a maior atenção está no começo. É onde requer muito esforço, muito dinheiro investido, muito cuidado, é na fundação. É a base, né, para fazer aquela casa. E se a gente errar na base, compromete lá no final, nos acabamentos. E isso eu também entendo, porque nós já fizemos uma casa fora de esquadro. E quando que nós fomos identificar que essa casa estava fora de esquadro? Quando chegou nos revestimentos, que foram encaixar os revestimentos assim, opa, tem coisa errada aqui. Faz tempinho já, né? Nós não tínhamos ainda o controle de qualidade que nós temos hoje e tal. E aconteceu. Indenizei o cliente, a gente fez móveis planejados para ele depois, enfim, no fim deu tudo certo. O cliente ficou feliz ainda que ganhou uma casa mobiliada. Mas para nós foi um baita prejuízo. E nunca mais erramos nisso, pelo menos até hoje. Porque é muito
complicado quando tu erra na base. Vai comprometer todo o restante da estrutura. Tá? E a família é a base de uma sociedade. Quando erramos na família, que é a base, quando não conduzimos essa família de uma forma consistente, com princípios e valores bem definidos, quem vai pagar o preço lá na frente? Quem vai receber esses problemas, esses vícios, né, de construtivos, digamos assim, lá na frente é a sociedade. Claro que a família vai sofrer junto, mas toda uma sociedade vai pagar esse preço junto. Eu tenho um exemplo na minha família, assim, dos meus tios. Tem um caso bem complicado disso. E daí, hoje, né, eu olho para trás e eu conheço desde lá do começo, desde que eu me conheço por gente, eu conheço essa história. E vejo, cara, que pipinaço. E até hoje, os pais pagam o preço, a sociedade paga o preço de uma coisa que começou lá atrás, da família, né? De um casal cheio de problema, que nunca se ajeitou na vida, se separou, teve 2 filhos, um filho tomou tenência na vida, né? Deu certo, o outro não, o outro até hoje dá problemas. E os avós hoje têm que pagar a pensão dos netos e pagar problema do filho que ainda dá BO, que ainda dá BO, e é mais velho que eu. Então eu falo assim, se filho pequeno incomoda, vocês que têm 3 filhos pequenos, se um filho pequeno incomoda, tu imagina um filho grande incomodando. Incomoda muito mais. Muito mais. É igual aquela musiquinha, um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomodam muito mais. Mais ou menos essa musiquinha. Deixa eu abastecer aqui, né? Para nós seguir nossa live. Abastecidos. Tá? Vamos lá. Então, a base da sociedade é a família. E será que a gente está com essas bases alinhadas e coesas? Elas estão conferidas? Eu falei no evento, quarta passada, e não sei se eu falo aqui especificamente assim no livro, mas a gente só vai ter noção se deu certo, né? Se a nossa base está certo, muitas vezes lá no final, lá nos acabamentos, né? Quando a gente tiver com os filhos grandes, quando nasceram os netos, e a gente vê a instrução, né? A capacidade de educação, de treinamento que nossos filhos vão dar para os nossos netos, a gente vai olhar assim, cara, acertamos, os caras estão alinhados. Como isso é muito tempo, né? A gente pode ir medindo por fases, assim como hoje na construção nós temos os técnicos de qualidade, que acompanham fase a fase da obra, com um checklist, conferindo, né, cada fase, a fundação, a alvenaria, os acabamentos, conferindo se está tudo ok e corrigindo os erros. Nós também podemos fazer isso hoje. Por isso que nós vamos ter tarefas aqui depois e nós precisamos ir conferindo fase a fase, na infância, na adolescência, na juventude, na vida adulta, lá depois dos filhos, né? No nosso relacionamento como casal, nós vamos conferindo fase a fase e ajustando o que precisa ser ajustado, beleza? E essa base familiar sem a figura de um pai ou de uma mãe, ela fica falha. Ela precisa ter a figura de ambos. Eu tive isso eu conto no livro, tive uma experiência na faculdade, que dentro da minha formação de educação física, que não era só jogar futebol, teve umas aulas de psicologia, né? Teve cadeiras, na verdade, de psicologia 1, 2 e 3, psicologia educacional. Teve outras também, mas teve uma bem clássica lá, que era a psicologia educacional, e a professora, muito bem, dando uma aula muito boa, eu me lembro até hoje. O Max lá incomodando, deixa eu ver se dá pra ver ele, batendo no vidro aqui. Me lembro até hoje, ela se saindo muito bem. E sobre a importância da voz, do tom masculino, da voz, do tom feminino no desenvolvimento cognitivo da criança. E foi trazendo as explicações científicas, as explicações técnicas, muito baseada nos estudos de
de Freud. E parará. E eu fiquei pensando assim na época, né? Cara, e o casal homossexual, como é que funciona isso, né? E não falo isso de forma preconceituosa, mas estou falando de forma realista, que é um fato, né? Como é que funciona o casal homossexual? Se tem uma importância específica de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento neural do tom da voz masculina, do tom da voz feminina, cada um na sua ordem bem definida e tal. Toda a ciência traz esse embasamento e tal. E eu fiquei pensando, olhando a aula assim, pensando nisso. Mas ainda eu era uma pessoa bem restrita, assim, né? Bem reservada. E fiquei na minha, né, cara? Não vou causar polêmica aqui. Daqui a pouco um aluno levanta a mão e diz assim: ô, professora, tá aí. E o casal homossexual, como é que funciona? E dela assim: ah, tá. É que assim, nesses casos, o importante é o amor. Eu fiquei pensando, então não tem nada a ver a ciência, não existe a ciência. Isso tudo que ela está explicando, que ela se dedicou, que ela estudou, de nada serve. Importante é o amor. É igual nós de construir uma casa sem nenhum conceito técnico e chegar lá na... Tá, mas, cara, ninguém, né, o projeto não precisa ser arquiteto, o acompanhamento não precisa ser engenheiro. O importante, cara, é que a gente é feliz, né? Que a gente depois senta tomar uma cachaça e tá tudo certo, e a gente é feliz. E importante que a gente se dá bem. Nada a ver esses conceitos técnicos, sabe? Não é uma explicação plausível, entendeu? Não tem base para isso. O importante é o amor. Apesar de eu acreditar no amor, né? Mas assim, não fecha essa conta. Então, a gente precisa entender que existem questões fundamentais lá na base que vão refletir em toda a sociedade. E não dá como gerar filhos saudáveis sem a figura do homem e da mulher. Sem a figura paterna e a materna. Tem que ter as duas para que isso aconteça. Se a família conta, né, com ambos, o pai e a mãe, é essencial que cada um respeite o papel um do outro também, né? Porque às vezes tem o papel dos dois, tem os dois presentes, mas eles com os papéis distorcidos, sem o respeito, é disfuncional também, muitas vezes. Então, primeiro tem que ter os dois, que hoje já está bem complicado ter os dois. E segundo, que tem que ter os dois com papéis bem claros e definidos ali, né? Suas funções bem definidas. E as mães solteiras, que hoje é muita gente, é recomendável que elas busquem uma figura paterna, por exemplo, de um avô, de um tio, de um irmão mais velho, alguma figura paterna de confiança que vai poder dar esse suporte, vai poder dar essa referência para essa criança aí, até que em algum momento se encontre um companheiro e tal, que supra essa necessidade, porque a criança vai precisar, certo? Vamos para o próximo. Estão com o livro aberto aí? Vamos para o próximo subtítulo. Reflexões sobre a nossa própria criação, nosso próprio treinamento, né? Eu não gosto dessa palavra criação, aqui ficou, mas é para que seja didático o entendimento, né? Muitos dos problemas que enfrentamos na vida adulta têm raízes no quê? Na infância. Isso aí, quem já estudou um pouco mais sobre isso, na parte de desenvolvimento cognitivo, da parte psicológica, na parte espiritual, a gente sabe que está lá atrás, né? A raiz, né, está lá atrás de alguma situação que aconteceu lá atrás e nós precisamos resolver isso aí. E todos nós temos alguma coisinha para resolver. E quando se fala da figura paterna, principalmente paterna, e aqui eu faço um relato de uma análise da minha própria vida, e eu comecei a observar que é normal, né? É comum, é um padrão essa figura, essas fases, essas 3 fases aqui, focada na figura paterna, tá? Qual que é a primeira fase? Do pai herói. Todo pai é um herói para a criança. Todo pai. Não interessa quem é esse pai. O cara é um traficante, um assassino. Para a criança ele é um herói. Entendeu?
Porque a criança olha pro pai dela e diz, ela é apaixonada pelo pai. O pai é a referência. Por isso a importância da figura paterna, bem ajustada, para trazer essa segurança, trazer essa capacitação para esse filho, promovendo ele como alguém que vai vencer na vida, como alguém que tem capacidades de desenvolvimento, seja filho ou filha, tá? E trazer essa referência bem clara, assim, de um herói mesmo, de um porto seguro, né, e tal. Até fiz a técnica que eu uso com a Esther, né, a Manu não vai mais pra usar, que é todo dia, quando ela me vê, ela vem correndo e eu jogo ela pra cima 3 vezes. Porque eu ainda sou um herói para ela. Tá quase acabando essa fase. Vai acabar. A da Manu já acabou. Mas é um herói. Eu me lembro quando eu era o herói da Manu, né? Então é isso aí. Daqui a pouco a Esther fala, eu te amo, pai, não sei o que. Calma, que um dia tu não vai mais falar isso aí. Tu não vai mais fazer essas declarações. Certo? Mas tem a fase que é o herói, então aproveite, curtam, né? O Gui aí tem 3 fãs aí com ele. Então, cara, tu é o herói dessa galera. Né? Então, se tem esse entendimento. A segunda fase, essa é complicada. O pai é um inimigo. Na adolescência e início da juventude, o pai, a figura paterna, é do inimigo. Por quê? O pai precisa pôr limites. O pai precisa deixar bem claro algumas coisas que o adolescente não entende, porque o adolescente, então, nós já fomos adolescentes, o adolescente acha que ele consegue conquistar o mundo já, ele já sabe tudo e enfim, já resolve a vida, já pode sair conquistando o mundo aí afora. E o pai começa, opa, não é bem assim. Não, isso aí não funciona, vai lá e resolve aquilo. Daí também tem a fase preguiça, né? O pai vai lá dar pressão. Esse momento agora que eu estou com a Manu, o pai inimigo. É pressão, não dá para dar moleza. E claro que esse inimigo pode ser um inimigo de bom relacionamento, né? É inimigo, mas a gente tem um bom relacionamento e tal e tal. Ou pode ser um inimigo, assim, cara, ao ponto de desejar a morte. E eu tive esse relacionamento com meu pai. Eu desejei que ele morresse quando eu era adolescente. Pela postura que ele tinha, enfim, ele tinha uns problemas muito sérios com álcool e tal e tal. Isso eu me recordo, assim, que eu desejava que ele morresse para nós ter paz na casa. Era bem complicado. E isso é bem comum, né? Infelizmente é bem comum, né? O adolescente desejar que o pai morra porque ele começa a dizer, cara, a nossa vida é um caos aqui e a figura paterna é a responsável pelo caos, tá? Geralmente, tá? Depois vem a terceira fase, que essa é muito legal, que é do pai amigo. Por quê? Esse jovem, né, cresceu, construiu família, constituiu família, teve filhos, daí ele se torna pai, né? Se torna mãe, daí olha para trás e agora eu entendo meus pais, agora eu entendo meu pai lá, por que ele era tão firme em alguns momentos, por que ele tomou tais decisões, por que ele conduziu dessa forma. Daí tu começa a ter o teu pai como igual, ele não é mais herói, não é mais inimigo que está lá distante, mas ele é um igual, que você senta para tomar um chimarrão como um amigo, né? Que é o melhor amigo, porque é aquela pessoa que se importa com você. Ele já amadureceu também. E eu falo da minha vida, meu pai amadureceu ao longo dos tempos. Meu pai se desenvolveu muito e nos últimos 10 anos de vida dele, ele entendeu tudo isso. Ele foi num retiro de casais, ele entendeu algumas coisas, ele entregou o coração para Cristo, ele voltou, pediu perdão. Foi muito bacana, assim. A gente pôde ter umas conversas bem legais. Eu também pedi de perdão, né, por coisas de adolescente e tal. E foi muito especial. Choramos junto e tal e tal. E a gente virou amigo, cara. Mandava mensagem direto. Como é que tá aí? As meninas, vem aqui comer um churrasco. Toda semana, 2, 3 vezes por semana, fazia uma chamada de vídeo. Como é que vocês estão aí e tal, isso, aquilo. Como é que tá os negócios? Virou meu melhor amigo. Virou meu fã, na verdade, né? A gente tinha um ótimo relacionamento. Então, quando eu perdi ele em 2023,
Eu não tive tristeza, sabe? Quando as pessoas perdem um ente querido e choram de tristeza, com mágoa, como é que é, com remorso. Cara, eu não tive nem um pouco disso, nem um pouco disso. Apesar de na adolescência, como eu falei, querer que ele morresse, eu tinha esse desejo. Quando eu perdi ele, eu senti saudade, cara, porque era um grande amigo. Então foi muito especial os últimos anos, assim. E é saudade, assim. Volta e meia eu lembro, assim, cara, não tem aquela mensagem, né? Aí, negão, como é que tá aí? Então faz falta. Se tornou meu melhor amigo. Na verdade, era meu melhor amigo. E é isso aí. Daí nós vamos para as tarefas, para finalizar esses subtítulos. Depois a gente vai continuar ainda no primeiro capítulo, né? Casamento. Amanhã a gente dá sequência, tá? E as tarefas têm que ser feitas. Não adianta só ler a tarefa. Ela tá ali para ser feita, ela é didática. Se não fazer a tarefa, não vai mudar nada, tá? Primeira tarefa, dialogar com o cônjuge. Como cada um entende o conceito de família. Cara, daí, como é que é pra ti ser família? O que tu entende? Não vai falar, outro vai falar, cada um vem de uma realidade diferente, cada um tem uma percepção diferente. Tá, então vamos definir a nossa aqui, como nós vamos construir a nossa cultura de família, tá? Segunda tarefa, fazer um levantamento de quais influências seus filhos estão recebendo das mídias, né? Ontem nós falamos um pouco mais sobre isso especificamente. Que meus filhos estão olhando hoje na televisão, no telefone, influencers, e não tem dizer que não tem, a gente é influenciado toda hora. Eu tô aqui nessa live, eu escrevi esses livros por influência. E é isso aí. E as influências muito boas, inclusive. Mas pode ser que não seja, né? Nossos filhos não têm essa capacidade ainda de definir o que é bom, o que não é. Eles vão ser influenciados. Então nós temos que estar atentos, muito atentos, e acompanhar isso. E se preciso for, limitar isso. Terceira, faça uma análise de sua infância e juventude. Perceba os erros que cometeu e que seus pais cometeram contigo. Marque uma reunião com eles. Peça perdão e libere perdão a eles de forma incondicional. Isso é que eu fiz com meu pai. Então foi muito especial, né? Esse tempo juntos, conversando e tal. Que depois que tá lá no caixão, daí por isso que as pessoas choram, de remorso, e de angústia, e de tristeza, porque não tiveram esse momento aqui. Essa reunião de um desabafar, né? De um liberar, de um perdoar, de um abraçar. Precisa. Para quando estiver lá naquele dia que vai acontecer, do caixão, cara, saudade, né? Um dia nós vamos se encontrar na eternidade. É isso aí, tá? Basicamente isso aí. Eu tive essas conversas com a minha mãe naquele período mesmo, um pouco depois, viajando. Fui para levar ela na minha avó, uns dias depois, e para ela ficar uns tempos lá. E eu conversei um pouco sobre isso com ela. A gente conversou, foi bem bacana. Apesar de a minha mãe não ter esses problemas que eu tinha com meu pai. Caso você já tenha filhos adultos, faça os mesmos com eles, assim poderá liberá-los de forma poderosa. Isso aqui é para quem já tem filho crescidinho, né? Faz a mesma coisa, cara. Vai lá, chama, deixa eu te liberar perdão, porque eu errei nisso daqui. E quero te perdoar também por tudo que tu fez e tal. E é isso aí. Beleza? Encerramos esse episódio de hoje, o terceiro episódio do Casamento, Filhos e Negócios. Vamos orar? Vamos orar. Papai do céu, tu és um pai bom, que sempre nos ouve. Nós rendemos graças a ti. E que o Senhor capacite aqui casais a constituírem família e impactarem uma sociedade de forma positiva, de uma forma proveitosa, de uma forma construtiva. Que nós somos, como família, a base da sociedade que nós vamos ter hoje, que nós temos hoje, que nós vamos ter no amanhã. Então que realmente a gente possa estar treinando nossos filhos para o amanhã. Que nós possamos ser essa base firme para quando nós vermos esse amanhã construído lá na frente. Nós não encontramos defeitos que muitas vezes a gente não vai conseguir mais consertar, mas que nós possamos estar bem alinhados e o Senhor faça essas famílias prosperarem, uma sociedade prosperar, e nós possamos ter bons frutos, boas colheitas lá na frente, em nome de Jesus. Amém. Valeu, turma. Abração para quem também assistiu depois. Valeu, comenta aí, depois tá tudo certo, que eu sei que daí você assistiu. Valeu, até mais. Opa, como é que eu encerro aqui?